Hoje, o papo é sobre uma história que, cara, parece roteiro de filme. Uma descoberta científica 100% brasileira que tá dando uma esperança absurda para quem sofreu lesão na medula espinhal. É ciência de ponta, com uma dose de acaso e muita, mas muita garra. É isso aí. O tema da nossa análise hoje é doutora Tatiana Sampaio, a bióloga que desafiou o diagnóstico de paralisia. Uma história que, precisava ser contada em detalhes. Total. E antes de mergulhar fundo, a gente precisa fazer uma homenagem mais do que merecida. Esta análise é inteiramente dedicada à doutora Tatiana Sampaio, a mente e o coração por trás dessa pesquisa incrível. Uma mulher que é a prova de que dá para ser uma cientista genial e, ao mesmo tempo, amar a vida, o samba, a rua, sabe? Como ela mesmo diz. Eu gosto de rua, de gente, e essa homenagem é super especial. O Edson Lourenço, nosso diretor e o criador do projeto Desvendando o Código, fez questão de dedicar este programa à doutora Tatiana. Ele, que também é biólogo marinho, sabe o valor e, o suor por trás de uma pesquisa desse calibre e reconhece a importância gigantesca de pesquisadores que transformam vidas através do conhecimento. Então, para a doutora Tatiana e para todo mundo que está com a gente, vai aquele nosso recado, que é a alma do projeto. Esse projeto existe por vocês e para vocês. Um forte abraço e tamo juntos. Bom, vamos começar pelo começo, então. A estrela dessa história toda é uma substância chamada polilaminina. Mas antes dela, a gente precisa entender a laminina, sem o poli. É uma proteína que todo mundo aqui tem no corpo. Pensa nela como se fosse a supercola do nosso organismo, sabe? Uma molécula essencial que mantém nossas células organizadas, juntinhas, formando os tecidos. Então, uma cola natural. Mas aí a descoberta da versão power dessa cola, a polilaminina, pela doutora Tatiana lá na UFRJ, foi totalmente sem querer, né? É quase cômico. Completamente. A história é que tinha um frasco de laminina comprado por outro pesquisador e que ficou esquecido, no fundo de um freezer do laboratório. Ele nunca usou. Um dia, a doutora Tatiana viu o frasco, achou o nome simpático e, por pura curiosidade científica, resolveu testar a substância para ver o que acontecia. Curiosidade de cientista é outra coisa, né? E aí, o que ela viu de tão especial? Aí que veio o momento eureka. Quando a laminina é extraída e purificada, o normal é que as moléculas fiquem separadinhas. Mas, nas condições do laboratório dela, aconteceu algo inédito. As moléculas começaram a se juntar sozinhas, uma na outra, formando uma rede tridimensional gigantesca. Uma estrutura muito mais complexa e robusta. Era algo que não estava descrito na literatura científica. Que loucura, então eles tinham essa estrutura nova, super potente, se formando ali no laboratório. Mas como se chama algo que nem se sabia que existia? Eles batizaram na hora. Que nada! O mais curioso é que o nome não veio deles. Anos depois, quando eles finalmente conseguiram dados para publicar um artigo numa revista científica internacional, um dos revisores do artigo escreveu no parecer: "Isso que vocês descreveram é um polímero de lamininas. Vocês deveriam chamar de polilaminina." Ou seja, muitas lamininas. O nome pegou na hora, era perfeito. Sensacional. E a matéria-prima para essa supercola, de onde vem? Essa parte da história também é bem interessante. É fascinante. A laminina é extraída de placentas humanas, aquele órgão que é fundamental na gestação, mas que depois do parto normalmente é descartado como lixo hospitalar. A farmacêutica Cristália, que hoje é parceira do projeto, tem convênios com hospitais para receber a doação dessas placentas, garantindo um aproveitamento nobre para o material que iria para o lixo. Ok, entendi a descoberta, a origem, mas a parte que ainda soa como mágica para mim é como uma cola de proteínas consegue consertar algo tão complexo e definitivo como uma medula espinhal rompida. Qual é o mecanismo por trás disso, cara? Para entender, vamos a uma analogia. Pensa numa lesão medular grave como um cabo de fibra óptica que foi cortado ao meio. Os axônios, que são as fibras nervosas que levam os comandos do cérebro para o corpo e trazem as sensações de volta, são destruídos. A comunicação é interrompida. Fim de papo.
Um blackout total entre o cérebro e o corpo. Exato. O que a polilaminina faz é agir como uma andaime ou uma trilha nesse local da lesão. Quando injetada, essa rede de proteínas cria um ambiente favorável, um caminho para que os axônios que foram rompidos comecem a crescer de novo, a se esticar, através da área danificada, até encontrarem o outro lado e se reconectarem. Ela basicamente mostra o caminho de volta e estimula essa regeneração. É uma versão turbinada da laminina que o corpo já tem, mas que não consegue fazer esse trabalho sozinha num trauma tão violento. Peraí, mas a gente já ouve falar de células-tronco para tratar isso há anos. Qual a grande diferença? Por que a polilaminina seria uma abordagem melhor? Ótima pergunta. Existem vantagens práticas muito significativas. A polilamina funciona como um medicamento de prateleira, sabe? Ele pode ficar num frasco, congelado no freezer de um hospital, pronto para uso. Com células-tronco, o processo é bem mais complexo. Além disso, a lamina é uma proteína que é igual em todos os seres humanos, então o corpo não a rejeita. Não precisa usar drogas imunossupressoras, que têm efeitos colaterais pesados. E, um ponto crucial, não existe o risco de formação de tumores, que é uma preocupação real com algumas terapias celulares. Entendi. É mais simples, mais seguro e mais direto ao ponto. Mas do freezer do laboratório até uma pessoa voltar a andar, imagino que a jornada foi longa. Longuíssima, foram 25 anos de pesquisa. 25 anos. Começou com testes em células, em placas de cultura, para ver se os neurônios cresciam. Depois passaram para ratos de laboratório com lesões medulares induzidas. E, segundo a própria doutora Tatiana, nos ratos a resposta era impressionante. Sempre funcionava, os axônios voltavam a crescer de forma consistente. Mas de um rato para uma pessoa, o pulo é gigante. Qual foi o passo seguinte que deu confiança para eles? O divisor de águas foram os testes em cães. E aqui tem um detalhe importante. Não eram cães de laboratório, eram cachorros de estimação que tinham sofrido acidentes reais, como atropelamentos, e que já tinham lesões crônicas. Ou seja, os veterinários já tinham dado o caso como perdido. A melhora que eles observaram nesses animais que voltaram a ter movimentos deu a segurança que a equipe precisava para finalmente propor um estudo em humanos. E aí chegamos no estudo piloto, o que ele mostrou. Foi um estudo pequeno, com 8 pacientes, todos com o diagnóstico mais severo que existe, lesão medular completa. Nesses casos, a chance de qualquer recuperação espontânea é mínima, tipo cerca de 15%. O resultado foi chocante. 6 dos 8 pacientes, ou seja, 75%, recuperaram algum tipo de movimento ou sensibilidade. Foi um sucesso estrondoso. Infelizmente, 2 pacientes com lesões gravíssimas vieram a falecer mais tarde por complicações do quadro geral, não por causa do tratamento. 75%. Meu, esse número é absurdo de bom, é quase inacreditável. A comunidade científica não recebeu isso com o pé atrás? Tipo, calma aí, o grupo de estudo é muito pequeno. Ele serve para mostrar segurança e um sinal de eficácia. Não é uma prova definitiva, óbvio, mas um sinal de 75% de sucesso contra uma expectativa de 15% é algo tão forte que obriga todo mundo a prestar atenção e a apoiar a continuidade da pesquisa em fases maiores, que é o que está acontecendo agora. Entendi. Então vamos colocar um rosto nisso tudo. Me fala do caso do Bruno, que é o mais famoso, né? O Bruno é o caso mais emblemático. Um rapaz que sofreu um acidente de carro aos 23 anos, lesão altíssima, diagnóstico de tetraplegia, sem movimentos do pescoço para baixo. A sorte dele, se a gente pode dizer assim, foi que o acidente aconteceu perto de um hospital cuja equipe médica conhecia a pesquisa da doutora Tatiana. Ele recebeu a injeção de polilaminina menos de 24 horas depois do acidente. E o resultado? Ele mexeu o dedão do pé. A partir daí, com uma dedicação sobre-humana há 2 anos de fisioterapia diária intensiva, ele conseguiu o que era considerado impossível. Voltou a andar. Hoje ele brinca que é o Bruno versão 2. Que história, cara. E tem a história da mãe dele também, que é de arrepiar.
Ela conta que na hora que a médica deu a notícia de que ele ficaria tetraplégico, a primeira coisa que veio à cabeça dela foi uma certeza: meu filho vai andar. Que força, hein? Imagina o baque de ouvir o pior diagnóstico possível e no mesmo instante ter essa convicção. É algo que vai além da compreensão, né? E o caso dele abriu as portas. Depois vieram outros que ganharam visibilidade, como o da atleta paralímpica Juana Cruz Ribeiro e da nutricionista Flávia Bueno. Elas também tiveram recuperações importantes e ajudaram a jogar luz sobre a importância desse trabalho. Com o sucesso desses, a gente imagina que o caminho foi tranquilo. Porta se abrindo, dinheiro chovendo, mas, sendo no Brasil, eu desconfio que não foi bem assim, né? Sua desconfiança está corretíssima. A jornada científica foi um sucesso, mas a jornada burocrática foi um pesadelo que quase matou o projeto. Me fala da história da patente. Pelo que eu li, é inacreditável. É revoltante. O pedido de patente no Brasil foi feito em 2007. A concessão, a aprovação final, só saiu em 2025, 18 anos depois. Uma patente tem validade de 20 anos a partir da data do pedido, ou seja, quando ela foi finalmente concedida, só restavam 2 anos de exclusividade. É um atestado da lentidão e da ineficiência do sistema. 18 anos? Cara, é uma vida. E lá fora? Pior ainda. As patentes internacionais que protegeriam a invenção no resto do mundo foram simplesmente perdidas. A UFRJ, em meio a cortes de verbas brutais, deixou de pagar as taxas anuais de manutenção. Em um determinado momento, a própria doutora Tatiana tirou o dinheiro do próprio bolso para pagar a anuidade da patente brasileira por 1 ano, só para não perdê-la. É o retrato do abandono da ciência no país. Foi aí que a iniciativa privada entrou para salvar o projeto, né? Exatamente. Em 2021, a farmacêutica brasileira Cristália assumiu o financiamento, bancando os custos altíssimos das próximas fases da pesquisa. Foi uma parceria crucial, com o compromisso de manter a produção nacional e um acordo que garante que a UFRJ, onde tudo nasceu, receba os royalties devidos. E agora o desafio é outro, a Anvisa. Isso. O produto usado no estudo piloto era de qualidade laboratorial. Agora, a Cristália desenvolveu uma versão farmacêutica, com todos os padrões industriais de um medicamento. Isso exige que os testes clínicos recomecem. A fase 1, que avalia segurança em 5 pacientes, já foi aprovada pela Anvisa. Se tudo correr bem, passando pelas fases 2 e 3, que medem a eficácia, a previsão mais otimista é que o registro para venda possa ser solicitado em 2028. Essa espera, é claro, cria uma situação humana muito delicada. Extremamente. Com a notícia dos resultados, dezenas de pacientes e famílias desesperadas entraram na justiça pedindo liminares para ter acesso ao tratamento experimental agora. Que situação, meu. Porque do ponto de vista científico, é errado, né? Bagunça a pesquisa, não tem como coletar dados direito, mas como ser humano, se fosse alguém da sua família, você ia querer esperar até 2028. É uma encruzilhada ética terrível. É exatamente essa angústia da doutora Tatiana. Ela diz que, cientificamente, o uso fora do protocolo é errado e inadequado, mas ela entende perfeitamente o desespero de quem não tem tempo a perder. O peso emocional sobre ela é gigantesco. Ela chegou a dizer numa entrevista: "Não tem um dia que eu não tenho crise de choro." Imagino. E no meio dessa briga toda entre ciência, burocracia e desespero, ainda tem um elemento quase espiritual, né? Eu vi uma foto da molécula de laminina no microscópio. É impressionante. É um fato que surpreende a todos. A estrutura molecular da laminina, vista em 2 dimensões, tem o formato inequívoco de uma cruz. Para muitos, isso é uma coincidência fascinante. Para outros, especialmente para os pacientes e suas famílias, isso tem um significado profundo. Total. A proteína que tem a função de, literalmente, unir tudo no corpo, de colar as células, tem o formato de um dos maiores símbolos de fé e união do mundo. Não tem como não achar isso poderoso. Ajuda a gente a entender por que muitos veem a doutora Tatiana não só como uma cientista,
mas como um instrumento divino. Exato. Adiciona uma camada de significado e esperança que transcende o laboratório. Resumindo a nossa análise, o que temos é a história épica de uma descoberta nascida por acaso e por curiosidade numa universidade pública brasileira, que se transformou na maior esperança para a paralisia por lesão medular no mundo. Uma jornada de 25 anos que sobreviveu à falta de dinheiro, à burocracia paralisante e que hoje é um símbolo da resiliência da ciência nacional. E essa história toda deixa a gente com uma baita reflexão, meu. De um lado, a gente tem o rigor da ciência, que precisa ser lento e metódico para garantir a segurança de todo mundo. Do outro, a gente tem o desespero de pacientes que não têm tempo. Como é que a sociedade equilibra essa balança? E mais, o que um caso como esse, que quase foi perdido por falta de verba, nos diz sobre o quanto a gente valoriza ou desvaloriza a ciência de base no Brasil? Fica aí para a gente pensar. Agradecemos calorosamente a nossa audiência. Se estiverem assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Se estiverem nos ouvindo pelo Spotify, sigam o podcast, deixe sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E, claro, compartilhem nosso conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço, até o próximo Desvendando o Código.